Signo de Leão, vamos fazer uma tiragem para o seu mês de maio de 2026. Essa leitura é uma leitura geral e aberta. Se conecte com a leitura. Caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e vou fazer a leitura de vocês. Essa leitura vai ser dividida em 5 partes. A energia geral, dinheiro, trabalho, amor e, por último, o conselho do mês. Vamos lá? Vamos começar com a sua energia geral? As de espadas, 10 de espadas, 9 de ouros, 4 de ouros, 10 de copas e o 6 de ouros. Olha, a energia geral do seu mês fala que você vai iniciar algo que vai te trazer um certo desgaste emocional, um certo desgaste mental. Porém, os frutos você colhe. Os frutos você colhe porque vem com o 9 de ouros, que é um campo florido. E você sai com os ouros na mão. Você vai se sentir contemplado. Você vai se sentir suprido, necessariamente suprido. Não vai te faltar recursos naquilo que você começar a investir. E quando a gente fala de investimento, a gente acha que é só dinheiro. Mas não. Às vezes é um investimento emocional, um investimento de tempo, onde você acaba colhendo os frutos. Então a energia do seu mês é um mês próspero, mas que fala de início. Você precisa iniciar alguma coisa. E o início ele pode ser no trabalho, ele pode ser uma iniciativa para uma mudança com a família, com os amigos, no seu relacionamento amoroso. Então é um movimento que vai te trazer um desgaste mental? Sim, porque a gente precisa pensar, ponderar os nossos movimentos para que a gente consiga chegar ao 9 de ouros. Para a gente conseguir aproveitar o melhor que a situação tem para dar para a gente. E onde a gente precisa saber reter, segurar aquilo que é valioso para a gente. E o que é valioso para você? É mais o dinheiro? O dinheiro é algo importante, mas tem pessoas que idolatram o dinheiro. Para outras pessoas, a família é muito importante, mas tem pessoas que idolatram a família. Então, saber os pesos e medidas, ter uma relação saudável com aquilo que é muito importante para você, sabe? Para que você consiga aproveitar o melhor que essa energia tem para você esse mês de maio, Leão. Vamos agora para o trabalho. Qual vai ser a energia para o trabalho do signo de Leão? Para trabalho. Vamos lá. Cavaleiro de copas. 10 de copas. Rei de ouros. 5 de copas. 8 de paus. E o rei de paus. Olha, no trabalho, você vai estar iniciando alguma coisa nova. Seja um trabalho novo, um cargo novo, alguma coisa vai estar chegando para você e vai te pedir uma atenção muito grande. Vai te trazer uma atenção, vai te demandar muito trabalho, vai ser um esforço árduo, mas onde você consegue colher os frutos disso de uma maneira muito consciente. O Rei de Ouros sabe o porquê ele está entrando nessa guerra. Ele sabe o porquê ele está investindo todo esse tempo, todo esse movimento. Porém, você vai ver que muitas das coisas que você tentou emocionalmente, né, a gente é muito movido pela emoção. A gente tem que pensar antes de agir, mas a gente acaba sendo pego pela emoção. E como você está começando algo novo no trabalho, seja no trabalho onde você trabalha para outras pessoas ou para você que trabalha para si mesmo, né? Tem o seu negócio próprio, é empreendedor, empreendedora, você vai chegar com essa emoção de fazer. E aonde você vai perceber os empecilhos do caminho, né? O 8 de paus. Então, não vai faltar oportunidades. Você começa, você inicia, vai te dar um trabalho, mas você vai começar a ver no decorrer do mês o ouro, né? Você vai começar a ver as coisas boas chegando, o Rei de Ouros. E é onde você vai ter que lidar com as suas emoções para que você não entre em conflito no trabalho, com o seu negócio, com as suas expectativas. E quando você consegue equilibrar as suas expectativas, você consegue sair dessa situação como o Rei de Paus. O Rei de Paus, ele está consciente do movimento dele. Ele está pleno, ele está fazendo tudo acontecer e ele tem tudo em suas mãos. Ele não está estagnado, está em movimento. Então aquilo que você iniciou com o Cavaleiro de Copas,
com a sua emoção, com a sua vontade de fazer, ela se perdura, ela continua. É um movimento que se torna contínuo. Então você entrou no novo trabalho, você vai continuar nele. Você começou um novo cargo, você tem muita probabilidade de continuar nele e crescer mais e mais, de uma forma muito consciente e presente da situação. Mas sim, vai ter essa dificuldade de lidar com a sua expectativa e aquilo que é o real, o aqui e agora. Mas é um mês no trabalho onde sim, as coisas vão acontecer, o emprego é seu. Você está caçando um emprego, você vai conseguir um emprego. Você vai conseguir se manter no decorrer do mês nesse emprego. Você está mudando de cargo, está indo para uma outra filial. Sim, está muito bom, mas pede exatamente essa consciência de movimento, essa consciência do que você sente, para que você não se deixe levar mais pela emoção do que pela razão, aquilo que você precisa fazer, né? Tanto para quem, se você trabalha para outra pessoa, como trabalha para si próprio, você precisa, né, ser mais racional, se movimentar. Tem que fazer, não adianta, tem que fazer. Bem, essa energia é para o trabalho de Leão. Vamos agora para a energia de dinheiro. Vamos ver como que vai estar o dinheiro do signo de Leão no mês de maio de 2026. Signo de Leão, dinheiro. Olha, essa carta veio de novo. Vamos lá. Olha, para o setor de dinheiro veio o 9 de paus, perdão, 10 de paus, 3 de paus, 4 de espadas, 4 de paus, o mundo e o diabo. Olha, no dinheiro, tá um pouco difícil, né? Signo de Leão, você tá carregando muita coisa. Você tá carregando muita coisa nessa questão da área financeira, porque há um excesso de dívidas ou de compromissos. E você tá com o desejo de fazer mais coisa com o seu dinheiro, mas tem essa estafa mental, né? É muita coisa para gerenciar. É muita coisa para gerenciar. E vem o 4 de paus, que fala desse movimento, né? Você quer gastar, você quer fazer, você quer que o mundo gire, a sua vida financeira comece a girar, mas tem muito desejo, tem muita coisa, né, pegando o seu dinheiro, o diabo, né? Então o diabo fala dos desejos, dos sentimentos impulsivos, mas isso também pode ser alguém que está ajudando a gastar esse dinheiro, né? Está sendo esse peso nas suas costas com 10 de paus. Então às vezes é um familiar que está demandando gastos demais, às vezes é o seu parceiro, sua parceira que está gastando demais e está trazendo esse pesar na sua mente, né? 3 de espadas. Então é alguma situação de fora, não é só aquilo que você faz, mas alguém que contribui para esses gastos excessivos. Mas tem a carta do mundo, então é um mês onde sim, você vai estar preocupado com a sua área financeira, alguém de fora, uma situação de fora, acaba trazendo esse gasto a mais, esse peso a mais no mês de maio, porém tem a carta do mundo para dar uma equilibrada. Os caminhos estão abertos, mas estão nas suas mãos equilibrar essa situação, porque é o seu financeiro. Não é o financeiro do amiguinho, não é o financeiro do mozão, é o seu. E você sabendo identificar que situação é essa que está pesando você, qual é o gasto que está pesando nas suas costas, quem é que está fazendo você gastar, é uma situação de fora? Você precisa entender para você conseguir equilibrar o que você ganha, equilibrar o que você tem para fazer o mundo girar. Porque o mundo ele fala exatamente de caminhos abertos, de fluidez, mas está muito mais nas suas mãos, porque tem muito esse movimento, tem muito fogo na sua leitura, e esse movimento que vem mais de fora do que de dentro, entende? Tem o 4 de paus, tem o 10 de espadas, 10 de paus, perdão, e o 4 de espadas fala exatamente dessa estafa, né? Você está cansado mentalmente de lidar com essa situação. Então parece que é muito mais uma situação de fora que faz você gastar mais do que você queria gastar esse mês de maio, não é, Leão? Então fica atento, porque você identificando a situação, você consegue direcionar isso de uma maneira muito mais clara, né? Você não fica simplesmente cansado, preocupado, porque quando você coloca num lugar claro da sua cabeça, do seu pensamento, que tipo, é isso, e mesmo que devagar você consegue trocar a situação, você consegue movimentar, tá bom?
Agora vamos para a área do amor. Signo de Leão, amor. Vamos lá. Signo de Leão. Vou aceitar. Signo de Leão, amor. Olha, para o amor, esse mês vocês vão estar equilibrando os seus sentimentos e as suas esperanças. Tem duas cartas que falam desse lugar mais emocional, esse lugar mais espiritual, mais esperançoso, que é o Papa e a Estrela. Mas entre essas duas cartas tem o Mago. O Mago, ele consegue transmutar a situação. Ele sabe o que ele tem na mesa dele. Ele não está trabalhando com achismo. Ele não está trabalhando com suposições. São os 4 elementos. Então, esse mês de maio no amor, o que vai trazer essa felicidade e esse equilíbrio na área amorosa, seja para quem se relaciona ou para quem não se relaciona, é você trabalhar principalmente com as suas crenças e com as suas certezas. E quando a gente fala isso, vai muito além do espiritual, porque a gente crê nas coisas do dia a dia, né? A gente crê que o sol nasce todo dia, a gente crê em coisas que são óbvias, mas nem tudo que é óbvio para você vai ser óbvio para o outro. Então você trabalhando as suas crenças, aquilo que você espera, quem você é, o que você sente nessa relação, você consegue transmutar essas certezas. Um exemplo, às vezes você tá se relacionando com alguém, está conversando com alguém, que para a pessoa se sentir amada, ela precisa ouvir todos os dias que ela é amada, que ela é linda, que ela é o amor da sua vida, e para você isso não é verdade, né? As suas certezas, o Papa. E você transmutando isso, você consegue atender a expectativa do outro. Você consegue entender como você consegue se colocar nessa relação. E tem a Rainha de Espadas. Né? A Rainha de Espadas, ela é consciente do que ela pensa. Ela é consciente do que ela sente. Então, você vai conseguir cortar tanto a ilusão, tanto a expectativa sua e do outro, para que vocês consigam trabalhar essa relação de uma forma mais justa, o julgamento. O julgamento traz esse equilíbrio e essa organização. E se não está organizado, esse é o momento de vocês organizarem as expectativas. Organizar as certezas, as crenças que vocês têm sobre a relação de vocês, sabe? E esse mês, você vai ser a pessoa que vai nutrir essa relação. Você vai ter muito mais aquilo para agregar do que para pedir, sabe? Você não vai esperar tanto do outro a resposta, você não vai esperar tanto do outro o amparo, porque a Imperatriz, ela tem abundância, ela tem beleza, ela tem inteligência, ela tem criatividade. Então você vai encontrar as respostas das suas dúvidas na área do amor muito mais em você do que no outro. Porque o amor, ele é uma troca, tanto para você que se relaciona com alguém, como para você que é solteiro. Então você entendendo as coisas boas que você tem, entendendo as certezas, tanto as negativas como as positivas que você tem, você consegue trabalhar nessa relação, nessa possível relação, de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais presente. Esse mês você não está tão carente, você não está com tantas expectativas, você está um pouco mais racional naquilo que você vai fazer na área do amor, tanto para você que se relaciona, como para você que é solteiro, solteira. Agora vamos para o conselho do mês. Vamos lá, Leão. Agora vamos ver o conselho para o mês de maio de 2026 para o signo de Leão. Vamos lá. Vou aceitar. A Lua, o Sol, a Justiça, a Torre, a Sacerdotisa e 2 de espadas. Saíram só arcanos maiores, viu? Olha, o conselho para esse mês é para que você olhe para suas emoções,
olhe para as suas expectativas e ilusões. Porque a carta da Lua. A carta da Lua fala da nossa emoção, do que a gente sente, do que a gente pensa, mas ela fala muito de ilusão. E vê a carta do Sol. A carta do Sol, ela vem colocando luz sobre as coisas que estão nesse lado oculto do nosso sentimento, do nosso pensamento. Porque às vezes a gente pensa demais sobre algo, mas a gente não está pensando de uma forma clara. A gente está pensando na nossa ilusão, no nosso desejo. E para que você consiga ter um mês mais equilibrado, né, a carta da justiça, você precisa colocar luz sobre essa situação. Então, se você está em dúvida em alguma coisa no trabalho, em alguma situação na família, no amor, você precisa colocar luz. E como que se coloca luz numa situação? Chegando até essa situação e conversando. É um chefe? É alguém da família? É com amor? Então, qual é a situação que está um pouco escondida, turva, onde você não consegue enxergar com clareza, né? Você precisa colocar luz para essa situação para que alguma coisa se finalize, né? A carta da torre. Então, após você fazer isso, alguma torre cai. E é inevitável. E aí é onde você volta para esse lugar de ficar ponderando a sua escolha, né? A sacerdotisa e o 2 de espadas. Então você vai estar ponderando, pensando demais sobre uma situação. Mesmo após você colocar luz sobre a situação, você vai ficar indeciso. Você vai ficar indecisa qual o caminho a seguir. Então o conselho é para que, independente a dúvida que você tenha, você seja o mais claro possível, seja o mais justo possível. Em qualquer área da sua vida, no trabalho, no amor, com a família, porque a gente está lidando com pessoas. Então a gente precisa ser o mais claro possível nas nossas relações e tentar ser o mais justo. E como que a gente consegue ser justo na nossa escolha, no nosso posicionamento? Sendo o mais imparcial possível, né? A gente age muito mais pela emoção do que pela razão. E a justiça pede exatamente isso, esse caminho do meio. Então, o conselho para o seu mês é para que você olhe para os seus sentimentos, que você pondere as suas dúvidas, coloque luz, coloque clareza naquilo que você pensa, naquilo que você sente, como você vai direcionar isso para as suas relações. Então, tipo, a sua leitura desde o início fala assim de abertura, de possibilidade, mas as coisas estão muito mais na sua mão do que na mão do outro. O único lugar que traz um pouco dessa atenção de terceiros é no dinheiro, né? Quem está trazendo esses gastos a mais. Mas em si, o seu mês está bem equilibrado, viu, signo de Leão? Está um mês muito legal. E essa foi a leitura do mês de maio de vocês. Se você gostou da leitura, curta o vídeo, siga o canal. Temos leitura todo mês, todo dia. Temos vídeos no canal para vocês. Bom, essa foi a leitura de vocês. A gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.